nos lugares escuros, nos ermos distantes, nas estradas solitárias, é onde acontecem os causos mal-assombrados. O causo da possuída. Eram as 8 horas da noite, quando Ângela foi se deitar. Não estava se sentindo muito bem e apagou a luz. Fechou os olhos, mas de repente ouviu um assobio no pé do ouvido. Abriu os olhos e pensou que tinha sido sua imaginação. De repente, de novo aquele assobio, e bem pertinho dela. Começou a sentir um calafrio e o tempo começou a esfriar. Ia fechar os olhos para tentar dormir quando viu algo no canto do quarto. Tinha alguma coisa agachada que tentava não se mexer. Na casa, àquela hora, todos já estavam se preparando para dormir. Aquele grito cortou a noite. Dona Isabel foi ao quarto da filha e viu ela branca e desmaiada. Acorda, Ângela, tentava ela acordar a filha. Mandou chamar seu Zaqueu, o marido, que também não conseguiu reanimar a filha. Marcos, o irmão, de longe, a tudo observava assustado. Ela está muito fria, Isabel, falou seu Zaqueu. De repente, ela começou a se debater na cama. Dona Isabel chamava pela filha, mas nada dela responder. Foi aí que Ângela começou a fazer uns sons assustadores. Parecia que falava algo, mas não dava para entender. Dona Isabel continuava chamando pela filha que não atendia. Marcos, vá chamar o padre Caetano, falou seu Zaqueu. Marcos saiu na maior pressa. Padre Caetano se acordou assustado com Marcos gritando seu nome. Padre, o senhor tem que ir lá em casa agora. A Ângela parece que está virando bicho. Parece que tem um mal dentro dela. Padre Caetano, ele estava muito assustado com aquela história. Já era quase umas 8 horas da noite quando chegaram à casa. Tá lá dentro, padre. Ela tá mais calma agora, falou Dona Isabel. Mas foi o padre entrar no quarto para Ângela voltar tudo de novo. Viu que a moça estava com a pele escura, quase preta. Logo ele começou a rezar, bastante assustado. Ele falou para todos ali no quarto: saiam, que eu vou começar o exorcismo. Ficaram do lado de fora apreensivos e de repente tudo silenciou. Logo o padre Caetano saiu. O mal saiu dela, padre? Perguntou Dona Isabel. Ainda muito nervoso, o padre Caetano falou que sim, mas era para deixar ela repousar e não a incomodasse mais ela hoje, porque pela manhã ela estaria melhor. Dona Isabel ficou tranquila e se despediu do padre, agradecendo a ele. Padre Caetano seguiu de volta para casa. Ainda muito nervoso, pelo caminho ele tinha a sensação de que alguém estava o seguindo. Aquela criatura apareceu de repente. Era a mula sem cabeça, que o povo também chamava de burrinha de padre. Me perdoe, Ângela. Eu não queria que esse fado caísse em cima de você, falou o padre Caetano. A moça encantada, na forma de burrinha de padre, permaneceu em silêncio. E de repente se levantou nas patas dianteiras e com seus cascos afiados atingiu o padre. A fazenda amaldiçoada. Esse caos aconteceu lá nas Alagoas, numa fazenda conhecida como Amaldiçoada. Em 1938, o cangaceiro Curisco tinha arrancado fora a cabeça de 6 pessoas na intenção de vingar a morte de seu parceiro Lampião. Só que os mortos eram todos inocentes. Por isso, aquela fazenda ficou conhecida como Mal-Assombrada. Diziam que nada dava naquela terra,
nenhuma plantação ou horta crescia, e o gado morria seco. Só mandacaru e todo tipo de planta espinhenta crescia. Tudo porque sangue inocente tinha sido derramado ali. Mas um cabra, por nome de Robério, inventou que queria porque queria investigar aquele mistério e partiu para a fazenda dos Pátios, junto com seu amigo Nininho, na cidade de Piranhas. Os dois chegaram perto da noite na cidade, mas sem saber para onde ir, procuraram por o guia a modo de mostrar o caminho de onde ficava a tal fazenda. Mas ali ninguém era doido de ir de dia, que dirá de noite. Robério falou para Nininho que era o jeito de esperarem o dia clarear e ir perguntando a um a outro como chegar na fazenda. Foi quando apareceu um vaqueiro. "É vocês que querem ir lá na fazenda dos Patos de noite?" perguntou o homem. "Sim, mas ninguém quer nos levar." "O senhor sabe onde é?" falou Robério. "Sei sim, eu levo vocês lá. E quanto o senhor pede para nos levar? Vocês me dêem aquilo que acharem justo que eu fico satisfeito", respondeu o vaqueiro. "Como é seu nome?" "Domingos. Mas vocês não têm medo de ir de noite para ali não?" "Olha, seu Domingos, eu botei na minha cabeça que eu vou desvendar esse mistério dessa fazenda e não tenho medo de fantasma não. Eu tenho medo de quem está vivo", falou Robério. Logo, os três chegaram à antiga fazenda, onde tinha uma velha tapera aos pedaços. Essa era a casa dos inocentes que foram degolados pelo Corisco. O cangaceiro matou 6 pessoas que ele jurava que foram os responsáveis pela morte de Lampião. "A gente sabe da história, seu Domingos", falou Robério. A noite adentrava e os cabras acenderam a fogueira em frente à tapera. De repente, um grito horrível cortou o silêncio. Parecia alguém sentindo uma dor enorme. E ao olharem para o vaqueiro, viram apenas um corpo sem cabeça em frente da fogueira. Robério e Nininho se assustaram ao ver o vaqueiro sem cabeça. "Mataram o homem, Nininho", falou Robério. Um vento tão forte soprou os cabras que até apagou a fogueira. Era tudo breu ali. Mal dava para Robério ver seu amigo naquela escuridão. E uma música bem baixinho era possível se ouvir. "Que música é essa?" perguntou Robério. Foi quando avistaram o vulto se aproximando deles. "Quem é que tá aí?" perguntou Robério assustado. Ninguém respondeu. E os passos se aproximaram dos 2 cabras e já não viam mais o vulto. Aquela risada demoníaca pareceu que tinha sido dada no pé do vidro de cada um dos amigos. O coração deles só faltou pular fora. "Quem é que tá aí com essa brincadeira?" A voz de Robério ecoou pelo silêncio da noite. "A gente vem em paz", falou Nininho. Novamente a risada macabra apareceu bem perto do ouvido dos cabras. "Quem é que tá aí, hein?" perguntou Robério mais uma vez. "Sou eu, o diabo." Ao ouvirem aquela resposta, os 2 quase infartaram. "Que brincadeira é essa?" falou Robério aterrorizado. "Brincadeira nada", respondeu de novo aquela voz. "A gente não quer incomodar o senhor não", falou Nininho. "Ah, pois tá incomodando, essas terras aqui são minhas. Sou eu que mando e desmando aqui." Ao ouvir aquilo, Robério lembrou que um dos mortos naquela fazenda era o dono e se chamava Domingos Ventura. Era a alma do vaqueiro que tinha levado eles até ali para assombrá-los. Assim pensou Robério. Nininho parecia que tinha perdido a voz. "Olha, seu Domingos, a gente não queria desrespeitar suas terras não, e muito menos seu descanso. Deixa a gente ir em paz." Outra vez a gargalhada se ouviu. De repente, viram um corpo sem cabeça bem à sua frente. "Domingos nada, seu cabra. Aqui é o Diabo Louro, que fui condenado a vagar por essas terras pelas almas inocentes que degolei aqui." Robério e Nininho, ao perceberem que se tratava da alma penada do Corisco, correram o mais que puderam. E vez ou outra ainda ouviam as gargalhadas da alma do Corisco bem pertinho da orelha. De manhã cedo, os 2 cabras tinham chegado ao centro da cidade de Piranhas e contaram o acontecido. E assim, a fama das assombrações da Fazenda Patos só aumentou. A besta fera da grota. Há muito tempo atrás, na cidade de Monte Alegre,
que hoje se conhece por Pesqueira, no estado de Pernambuco, algumas pessoas começaram a desaparecer e serem encontradas mortas aos pedaços nas matas do pé da Serra do Ararobá. O povo, logo ao anoitecer, trancava suas portas para se proteger daquele mal. Diziam os mais velhos que era coisa da besta fera que vivia na serra e que de noite vinha devorar as pessoas. Padre Nicanor não acreditava nessa história. Tratou de amenizar a lenda, falando que devia de ser algum doido varrido ou até mesmo a onça que andava atacando as pessoas. E liderou uma caçada a tal besta fera que assombrava Monte Alegre. E no fim daquele dia, os caçadores voltaram felizes com uma onça enorme carregada numa tipóia. Monte Alegre tinha dado um fim à besta fera comedora de gente. E o povo voltou a cuidar de seus afazeres normalmente. Mas numa noite, Amélia foi na boca da mata catar lenha para poder cozinhar. E enquanto catava os gravetinhos, algo observava Amélia de dentro da mata. Foi quando ouviu um roquejado de algum bicho. Amélia olhou na direção daquele som e viu algo se mexendo justamente pelo caminho que a levaria para casa. O ronquejado continuava cada vez mais ameaçador. Assustada, largou os gravetos no chão. Estava muito escuro, mas percebeu uma sombra que vinha lentamente em sua direção. Ela correu para dentro da mata, mas na escuridão tropeçou e caiu. E antes que pudesse pensar em se levantar, o que Amélia viu não era onça nenhuma. Naquela hora, ela percebeu que a lenda que o povo de Monte Alegre falava era verdadeira. Um demônio vivia naquela serra. Padre Nicanor se sentiu culpado por aquela morte, mas as coisas não iam melhorar. Logo, as pessoas voltaram a sumir e a aparecerem mortas. Certo dia, depois da missa, uma velha entrou na igreja à procura do padre Nicanor. Era Jacira, uma velha índia chucuru. Jacira falou ao padre que sabia o que estava matando aquelas pessoas e contou a história que sua avó tinha lhe contado sobre o dia em que os padres missionários chegaram à sua aldeia e destruíram a floresta onde viviam. Mãe Tamaim, a deusa Chucuru, tinha criado um mal para atingir o homem branco pela desfeita a seus filhos e com a terra. Esse mal se chamava Manhangá. O Manhangá devorava as pessoas brancas, mas com o tempo passou a matar os chucurus também. Jacira disse ao padre Nicanor que devia fazer uma oferenda de 2 bezerros à meia-noite na grota e que dissesse as palavras encantadas: Manhangá, tua comida aqui está, volte a descansar. Tinha que ser feito desse jeito se quisesse adormecer a besta fera. E tinha que ser de meia-noite na boca da grota, porque de outro jeito não podia resolver. De primeira, padre Nicanor não acreditou nessa história, mas depois chamou 2 cabras e pediu que matassem 2 bezerros e que o ajudasse a levar lá na serra à meia-noite. Então, perto da meia-noite, entraram na mata, seguiram por uma trilha e não demorou até ouvirem o ronquejado. Os homens começaram a tremer de medo e padre Nicanor sussurrava alguma reza. Não corram, tenham calma, falou padre Nicanor. A besta fera ronquejava e arrodeava a clareira onde eles estavam. Eles podiam ver um vulto negro se mexendo por detrás dos matos. Padre Nicanor teve a ideia de jogar a carne para que aquela fera se acalmasse. E então, um dos homens sacudiu a carne entre as árvores de onde vinha o som. Aquilo foi de repente. A besta fera agarrou com seus braços compridos um dos cabras e correu de volta para a escuridão. O silêncio se seguiu depois daquele ataque da criatura.
De medo, o outro cabra largou no chão a carne do bezerro. Temendo que aquilo fosse parecer uma ofensa para aquela entidade, Padre Nicanor se abaixou rapidamente e pegou o fardo de carne. Mas era tarde demais para o outro cabra. Com isso, Padre Nicanor começou a correr enquanto rezava. Então viu a grota. Pôs no chão a carne e falou as palavras encantadas. Manhangá, tua comida aqui está. Volte a descansar. Quando se virou para voltar, deu de cara com aquela criatura horrível. A besta passou lentamente à sua frente e começou a comer todo o bezerro. Padre Nicanor foi andando de costa, saindo do local, bem devagarzinho. Então se virou e começou a andar, quando voltou a ouvir o ronquejado às suas costas. A besta lhe atacou e levou ele para a boca da grota. A mata se fez silêncio e depois daquele dia, as mortes pararam em Monte Alegre. E assim, esse caos foi sumindo e se esquecendo junto com os índios chucurus que haviam em Pesqueira. O caos da entidade. Essa história aconteceu lá no Ceará há mais de 80 anos. Raimundo lembrava bem do seu primeiro encontro com aquela entidade. Ele ainda era um menino, mas lembrava como se fosse ontem, do medo e do terror que tinha passado. Ele tinha ficado tão traumatizado que nem o nome da entidade ele falava. Sempre a chamava de aquela coisa. Raimundo acreditava que falando o nome, acabava chamando a entidade para dentro de sua casa. Mas não adiantou nada Raimundo não falar o nome daquela entidade. Agora, ela estava rondando sua casa. E o pior é que aquela coisa já tinha levado uma de suas crianças. O filho mais novo tinha sido achado, já sem vida lá fora, todo seco. A entidade tinha sugado toda a sua vida. Isaulina, a mulher de Raimundo, chorou até não ter mais força. Isso tinha sido uma semana atrás. E desde então, a cada dia, a entidade visitava aquela pobre família, sempre querendo levar mais um, sempre espreitando cada um dali. E naquela noite não era diferente. Raimundo, Isaulina e o filho que restou, Jorge, estavam todos encolhidos no canto da sala. Raimundo segurava uma espingarda e o filho outra. À noite no sertão faz frio, e além do frio, aquele espírito maligno os assombrava. Alguém esmurrava a porta da casa de taipa de Raimundo. Quem podia ser? Raimundo, Raimundo! Alguém chamava Raimundo lá fora. Mas Raimundo não reconhecia aquela voz rouca e aterrorizada. Tentou olhar pelas brechas para ver quem era. À noite era só o silêncio. Novamente, alguém esmurrava tanto a porta que parecia mais que ia arrombar e entrar na casa. Abriu a porta e aparecia Juliana com cara de assustada. Parecia que tinha visto a besta fera do 5º livro. "Que foi, comadre?" perguntou Raimundo. "Compadre, me acuda. A desgraça chegou na minha casa." "Oxe, mulher, o que aconteceu?" "Venha ver, compadre. Me acuda", respondeu Juliana. Raimundo olhou para sua família e disse para o filho: "Jorginho, cuide da sua mãe que eu vou aqui na casa da comadre Juliana." E Raimundo caminhou até a casa da comadre Juliana. "Tá lá dentro, compadre. Olhe lá", disse Juliana apontando para a janela. "Mulher, o que é que tá lá dentro, pelo amor de Deus?" perguntou Raimundo todo assustado. Raimundo chegou perto da janela e sentiu um arrepio. Estava aterrorizado com o que poderia ver ali. Ouviu aqueles sons estranhos. Eram vozes de gente, mas parecia ser de bicho também. Não era nada normal que estava ali na casa da comadre. Disso ele tinha certeza. Sentiu uma vontade de desmaiar, mas segurou com todas as suas forças e olhou pela janela. Uma criatura seca, horrível, comia o compadre Agostinho. Ao olhar novamente pela janela, Raimundo teve certeza que seu compadre já não estava entre os vivos.
Raimundo invadiu a casa que estava com a porta aberta e, ao engatilhar a arma, aquele ser parou de comer e olhou para Raimundo. O ser não tinha nada de gente no olhar, parecia mais o olhar de um bicho que come e se infarta. Em seguida, voltou a comer novamente, não se importando com a arma de Raimundo apontada na sua direção. Raimundo apontava a arma, mas não tinha forças nem coragem para atirar naquilo. Jamais tinha pensado ver aquilo em sua vida. Sentiu novamente as forças indo embora, mas segurou firme a arma e saiu dali. Procurou pela comadre Juliana, mas nem um sinal dela. Nessa hora, Raimundo temeu pela sua família e andou o mais rápido que podia para sua casa. De repente, viu algo entre as sombras vindo atrás dele. Nesse momento, não conseguiu se segurar e caiu no chão com arma e tudo e apagou. A mata se fez silêncio. Alguns minutos depois, Raimundo se acordou e sentiu uma enorme dor de cabeça. Foi quando conseguiu se levantar e, ao olhar para trás, viu o corpo da comadre Juliana seco no chão. Caminhou rapidamente para sua casa e viu sua mulher e filhos dormindo. A entidade sugava-lhes a vida, mas ainda estavam vivos. Decidiram ir embora para Fortaleza naquela mesma hora e pela manhã chegaram à cidade de Senador Pompeu. E lá encontraram um monte de gente possuída pela mesma entidade. Todos secos e carecas, com um olhar profundo. Diziam que o governo ia ajudar, mas a verdade é que ninguém mais teve notícia de Raimundo e sua família. Muitos que hoje vivem na cidade grande acham que essa entidade é só uma lenda do interior. Mas depois de quase 100 anos, essa entidade continua a assombrar e a matar. Ela é real. Ela vem silenciosa. Se aproveita dos demônios que lhe deram o Nordeste. Muitos não dizem seu nome, mas eu falo para vocês. Essa entidade se chama Fome.